Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Que bom, né, irmãos? Nós temos a liberdade de poder louvar o Senhor. Não somente liberdade civil, mas a liberdade no nosso espírito, né? Também a liberdade porque o nosso corpo ainda nos permite vir aqui e junto com os irmãos render louvores ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nessa noite eu gostaria de ler com os irmãos o primeiro capítulo de Colossenses. E queria também que os irmãos participassem dessa comunhão. Sempre que possível, eu vou lendo aqui, vou compartilhando. Se os irmãos tiverem algum sentimento para reforçar essa palavra, que tenham a liberdade. Tá bom? Que tenham liberdade. Que liberdade maravilhosa! O Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, e nos trouxe para a igreja, onde todos nós, como membros, podemos funcionar. Isso não é maravilhoso? Então os irmãos vão ter essa oportunidade. Se o Senhor tocar no seu coração, você... Nélio, eu queria complementar a palavra aí. Ganhei alguma coisa que você não viu. Aleluia! Esse é o corpo de Cristo, tá bom? Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Então vamos, olha, irmão, eu vou ler a nova versão internacional, tá? Eu escolhi essa versão aqui, irmão, porque Colossenses, além das coisas elevadas, as palavras são muito rebuscadas. E às vezes a gente não consegue entender certas expressões, mas eu acho que nessa tradução, né, nós conseguimos entender um pouco mais do coração do Senhor e do coração de Paulo. Então vou ler, os irmãos acompanhem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Escrevo essa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo está dizendo que quem está escrevendo essa carta era ele, o apóstolo Paulo. Um apóstolo não levantado por homem, não escolhido por homem, mas escolhido por Deus e pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ele estava escrevendo, junto com Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão na cidade de Colossos. Paulo tinha uma tremenda percepção de que aqueles que estavam reunindo naquela cidade, como igreja em Colossos, eles eram santos e fiéis. Essa palavra santo, irmão, é uma palavra que significa separados, santificados por Deus, separados por Deus. Eu me lembro quando eu estava em Uberaba ainda, morando, e mudei para Belo Horizonte. E lá, isso foi em 1990, faz tempo. Mas não tem problema. Falar que os irmãos lá na conferência estavam chamando alguns irmãos lá de dinossauros, né? Aqueles antigos. Falei, irmão, eu sou antigo, mas eu não sou um dinossauro, eu sou um dinossalvo, tá? Então, em 1990, quando nós mudamos para Belo Horizonte, os irmãos lá tinham uma característica, eles chamavam
um ao outro de santo. Ô santo, eu ficava incomodado com aquele negócio. Ô santo, santo para cá, santo para lá, santo para... Depois eu me acostumei, e tem alguns irmãos aqui que eu chamo de santo, né? Eu não sei se os irmãos ficam incomodados com isso. Mas na verdade, irmão, essa é a posição que nós temos diante de Deus. Nós somos santos, separados por Deus, também santificados pela vida daquele que é santo que está em nós. Paulo não desperdiçava as suas palavras. A Bíblia não tem uma palavra na Bíblia que é desperdiçada, que é à toa. Tem sempre uma função. A Bíblia, todas as palavras faladas na Bíblia, elas têm uma função. E Paulo estava despertando ali nos irmãos essa posição que eles tinham de ser santos e fiéis. Louvado seja o Senhor. Ele está dizendo a vocês, graça e paz. Graça e paz da parte de nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava reforçando uma visão de que o Deus da paz, o Deus da graça, era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também o nosso Pai. Então Paulo está dizendo para a igreja em Uberaba, graça e paz da parte de Deus, do nosso Deus, que é o Deus do Pai do Senhor Jesus Cristo e também é o nosso Pai. Todos nós, irmãos, que um dia recebemos a vida de Deus, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, alguém pregou essa palavra, esse evangelho da verdade para nós, e disse que Deus morreu em Cristo naquela cruz para perdoar os nossos pecados e Ele ressuscitou para nos dar vida. E quando nós cremos nisso, nós recebemos a vida de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Precisamos proclamar isso, irmãos. Somos filhos de Deus. O mesmo Deus que é o Pai do Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. Então nós somos irmãos do Senhor. Ele é o nosso Senhor, mas também é o nosso irmão. Ele diz aqui, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha motivo porque estava falando isso, porque ele estava reforçando isso. Não é à toa, nós só falamos, depois a gente vai ver isso. Sempre agradecemos a Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, pois tenho ouvido o falar da vossa fé, que vocês têm em Cristo. A fé de vocês é em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Tenho ouvido falar da fé de vocês, que vocês têm em Cristo e do amor por todos os santos. E por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por intermédio da palavra da verdade. Não é? Vocês têm uma palavra, vocês ouviram uma palavra da verdade. E essa palavra da verdade que vocês creram, gerou em vocês uma fé em Cristo e gerou em vocês um amor pelos irmãos e uma esperança que está reservada nos céus. Aquela herança celestial está no coração de vocês como uma esperança. É essa esperança viva que faz vocês prosseguir. É essa fé em Jesus Cristo que faz vocês prosseguirem. É o amor de vocês, o cuidado de vocês para com os irmãos que fazem vocês permanecerem. Eu dou graças a Deus porque eu tenho ouvido falar isso. E é que sempre que eu oro, eu agradeço a Deus por isso. Paulo está falando para os irmãos. Irmãos,
essa carta foi dirigida para a igreja em Colossos, nós vamos ver aqui mais na frente. Mas depois Paulo falou, depois que essa carta for lida na igreja em Colossos, vocês levam para Laodiceia, para que eles possam ler também essa carta. E a carta que eu mandei para Laodiceia, vocês também leiam. Embora sejam igrejas diferentes, mas os princípios, as verdades são as mesmas. Talvez, Paulo falou, talvez eu abordei coisas diferentes lá para a igreja em Laodiceia, mas os princípios são os mesmos. Vai servir para vocês. Então, depois que os irmãos, eu tenho certeza que essa carta foi lida lá na igreja de Laodiceia. E eu não sei por quanto tempo, não sei como que os irmãos fizeram, que essa carta chegou até nós. Então está aqui para a igreja em Uberaba. Então, qual era o sentimento dos irmãos em Colossos? É que Paulo estava escrevendo para eles. Qual era o sentimento dessa carta no coração dos laodicenses? Era que Paulo estava escrevendo para eles. E qual é o sentimento da igreja em Uberaba ao lermos essa carta? É que Paulo está escrevendo para nós. Deus é maravilhoso, Deus preservou a palavra para chegar até nós aqui hoje. Então tudo que eu estou lendo aqui não é para a igreja em Colossos, é para a igreja em Uberaba. Que nós tenhamos o mesmo sentimento, né, do Senhor. Amém? Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. Eu estou lendo o versículo 6, né? Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em realidade. Vocês ouviram, aceitaram pela fé, estão entendendo a graça de Deus na sua realidade. Essa verdade, essa graça tem sido real para vocês. Louvado seja o Senhor. Vocês aprenderam tudo isso de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras era um cooperador que levantou a igreja em Colossos. E quando Paulo estava na prisão, Epáfras levou notícias da igreja lá para Paulo. Eu não sei se Epáfras foi preso ou simplesmente foi visitar Paulo, não sei. Mas ele falou da igreja em Colossos, falou da igreja em Laodiceia para Paulo. E Paulo está dizendo, olha, vocês tudo isso aprenderam, mas eu como Paulo, como ministro de Deus, estou escrevendo essas cartas para vocês, exortando vocês a permanecerem. Epáfras me contou algumas coisas também, que vocês estão cercados de filosofias, vocês estão cercados por religiosidade judaica, é muita coisa que está aí, eu vou escrever algumas coisas para vocês, por favor, estou escrevendo para vocês tomarem cuidado com isso, para vocês não desviarem a fé de vocês. Louvado seja o Senhor. E Paulo está dizendo que nos falou do amor que tem no Espírito. É interessante essa palavra, o amor que vocês têm no Espírito. Quando a gente fala de amor, a gente sempre fala amor no coração, não é? Meu coração está cheio de amor, coração é que onde tem o amor de Deus, mas aqui Paulo falando que Epáfras falou, olha, vocês têm uma fé em Cristo, vocês amam os irmãos, vocês têm uma esperança celestial, mas que vocês também têm um amor no Espírito. É interessante que a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é amor, benignidade, longanimidade, mansidão, né, tudo isso. Então,
Epáfras contou e Paulo visualizou que eles não somente tinham um amor do coração, um amor fraternal para com os irmãos, mas eles tinham os seus espíritos também exercitados a ponto de esse amor ultrapassar aquilo que é filéu, aquilo que é eros, mas que era um amor ágape, um amor de Deus, muito maior. Paulo não ia falar aqui do amor que vocês têm no Espírito, se não houvesse uma característica dessa. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Irmãos, até aqui que eu li, algum irmão quer levantar, porque provavelmente vocês leram essa epístola aqui durante essa semana. Mas, mesmo se não leu, do que eu falei, algum irmão quer se posicionar, quer manifestar? Aqui, nesses versículos que eu li? Não? Então vou prosseguir. Versículo 9 diz: por essa razão, deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma cola aqui, viu, irmãos? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Esses cheios, pleno de conhecimento da vontade de Deus, é conhecer o propósito eterno de Deus, é conhecer a sua economia, é conhecer de fato, irmãos, a fé. O que é a economia de Deus? O que é o propósito de Deus? A Bíblia fala que é a fé. Quando nós cremos nessa a fé, que é tudo que Deus propôs, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus deseja, toda a economia de Deus, a administração de Deus, está em essa fé. E essa fé, quando nós recebemos, ela se torna a nossa fé. É aquilo que cremos. A nossa fé interior é baseada nessa fé. Tá certo? Então, Paulo estava orando para que eles pudessem estar cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, precisamos conhecer, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao quê? Ao pleno conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, dar graças ao Senhor. Nós estamos na vida da igreja. E eu vou falar aqui por que é importante vocês dar graças a Deus. Deus não somente salvou você do inferno, não somente colocou você no corpo de Cristo, mas Ele te trouxe para a igreja, onde nós podemos conhecer um pouco mais da economia de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos hoje, muitos cristãos, creram no Senhor Jesus, arrependeram-se dos seus pecados, amam o Senhor, mas a sua visão hoje é simplesmente esperar a sua morte ou esperar a vinda do Senhor e irem para o céu. Mas se nós formos um pouco mais adiante, que nós vamos conhecer essa economia de Deus. Vou citar 3 pontos apenas da economia de Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6.
Pode ser na mesma versão, viu, irmão? Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Vou ler o 4 também. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só, Deus nos predestinou para sermos filhos, tá certo? Para cumprir o quê? O bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus, o propósito de Deus era fazer todo homem filho de Deus. Isso está claro para todos os irmãos, tá certo? Para louvor da sua glória, para louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Deus escolheu a mim, a você. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus. E o que nos fez filhos de Deus, irmãos? Foi a graça de Deus. Não foi? A graça de Deus nos trouxe a redenção. E pela redenção do sangue na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. Foram perdoados os nossos pecados. Cristo morreu, perdoou os nossos pecados, ressuscitou, tornou seu Espírito, entrou para dentro de nós. Nós recebemos esse Espírito e nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Essa redenção só foi possível por causa da graça, do amor de Deus. Mas é essa mesma graça, irmãos, que nos transformará, nos conformará à imagem do primogênito de Deus para a glória de Deus. Para louvor da glória da sua graça. Essa graça um dia será louvada porque ela nos salvou do inferno e ela está nos transformando, nos conformando à imagem do Filho de Deus. E essa graça, aqui fala que é para louvor da glória da sua graça. Nós entenderam isso, irmãos? Por isso que lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a sua vontade, o seu plano. Então, irmãos, quando acontece alguma coisa comigo e com você, com uma situação, aí nós podemos entender que Deus está providenciando uma maneira de nós recebermos essa graça e sermos aí sim supridos por essa graça e sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Toda vez que essa graça nos é dada, toda vez que essa graça é incorporada em nós, toda vez que essa graça é aumentada em nós, mais nós vamos sendo conformados à imagem do Filho. João fala que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça por meio de Jesus Cristo. Ele estava cheio de graça. Ele veio trazer essa graça, essa capacitação, essa salvação para nós sermos conformados à imagem de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, nós estamos o quê? Começando a conhecer a vontade de Deus. E Deus quer que nós sejamos plenos nesse conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece o plano de Deus, a vontade de Deus, a economia de Deus, essa fé, acontece alguma coisa que Paulo aqui está falando para eles aqui, olha. Bom, vou deixar, depois eu vou falar mais uma outra coisa. Outro propósito de Deus, a vontade de Deus. Para só não sair da linha aqui. Efésios 1, 9 e 10 nos fala. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude
dos tempos, Deus tem um desejo que é fazer convergir todas as coisas, encabeçar todas as coisas em Cristo, para que um dia todo joelho se dobre. Quando então nós vamos até o campo, quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas passam a ser o quê? Encabeçadas em Cristo. Não somente essas pessoas, mas fala que os céus e coisas terrenas, todas elas serão encabeçadas em Cristo. E Cristo receberá toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Em Efésios 1, 11 e 12, diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Isso confere com Tessalonicenses, fala que ele será glorificado em nós. O Senhor espera, irmãos, que tudo isso Ele vai nos apresentar para o universo. E a sua glória será louvada. Então, 3 pontos que eu estou falando para a gente conhecer a vontade de Deus. Tem muito mais outras coisas, né? A vontade de Deus ela é maior do que isso, a economia de Deus é maior do que isso. Mas se nós soubermos que Deus tem um propósito para Cristo, que Deus tem um propósito para nós e que Ele tem um propósito também de ser abençoado, de ser louvado nesse universo. Isso tem que mexer com o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Olha o versículo 10. Vamos agora voltar para Colossenses. O 9 diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E rogamos. Por que Paulo estava pedindo? Olha só, irmãos. Paulo estava pedindo que eles fossem cheios do pleno conhecimento. Eu peço isso, eu rogo isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Quando nós conhecemos, irmãos, temos o pleno conhecimento da vontade de Deus, nós passamos a viver de uma maneira digna do Senhor. Digna. Nós passamos a viver agradando a Deus, frutificando em toda boa obra. Toda a nossa obra em Cristo. E Cristo falou: olha, permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E quando nós fazemos alguma coisa em Cristo, essa é a boa obra. E nós damos frutos e agradamos ao Senhor. Por quê? Porque a videira que foi disponibilizada é utilizada. Os ramos não estão secos. Isso é, Senhor, Paulo falava, né? Falando. Eu não recebi a graça de Deus em vão. Cristo, que é a videira, é a graça. E nós precisamos permanecer nessa graça, nessa videira, para dar fruto que é toda boa obra. E Deus se sente satisfeito com isso. Feliz, nós estamos agradando a Deus, porque aquilo que Ele deu para nós está sendo usado. Então nós precisamos conhecer isso. Esse é conhecer a vontade plena do Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus. Não é conhecimento intelectual, mas crescendo sempre na comunhão com Deus, na experiência com Deus, na nossa vida espiritual com o Senhor. E sendo fortalecidos com todo o poder. Sendo fortalecidos com todo o poder da sua glória. Quando nós estamos diante do Senhor, irmãos,
Assim como aquela figura de Moisés que entrava no Santo dos Santos, quando ele saía, a glória de Deus resplandecia no seu rosto. E ele tinha que tampar o rosto dele, não somente para as pessoas não verem que aquela glória desvanecia, porque aquela glória era efêmera. Hoje, nós quando estamos na presença do Senhor, o nosso ser todo é iluminado. E essa glória do Senhor tem poder. E ela nos enche de poder. Quando nós estamos na presença do Senhor, essa glória e essa graça que Ele nos dá, nos enche de poder. Os irmãos precisam saber disso, Paulo está falando. Vocês precisam saber disso. Precisa conhecer a vontade de Deus, não somente através das Escrituras, mas na comunhão com Deus. No crescimento de Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 12. Toda boa crescendo. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a 11, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Os irmãos querem ter paciência, perseverança com alegria? Tem que ser fortalecido com o poder da glória de Deus, da comunhão com Deus. Louvado seja. Paro por aqui, depois eu vou completar. Dá só uma faísca aí, irmão, para botar fogo aqui. Perseverando com paciência e com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aqui ele está falando, irmãos, que nós precisamos sempre dar graças ao Pai, porque Ele nos fez dignos, na tradução, idôneos. Ele nos fez aptos para participarmos da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, aqui no versículo 3 diz, Ele nos resgatou, e por quê? Por que nós precisamos dar graça? Por que nós nos tornamos dignos? Por que nós nos tornamos aptos? Por que nós nos tornamos idôneos para ter essa herança no reino da luz? É porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor por meio da redenção. Ele nos redimiu. E aí Ele nos transferiu de império, Ele nos transferiu de reino, e nos deu uma herança nesse reino, que é Ele mesmo. Aleluia, porque quando Deus colocou o povo na terra, Ele repartiu a terra em herança, não foi? E aquela terra era a boa terra, era a terra que tipificava quem? Cristo. Para cada um foi dado a herança. Nós não tínhamos participação na herança. Nós não éramos da nação de Israel, nós não fomos participantes dessa herança da terra de Israel, mas nós somos participantes da herança celestial, do reino de Deus, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, e hoje nós temos essa porção da terra que é o próprio Cristo. Essa terra, né? Ele fala lá em Deuteronômio que eis que vos faço entrar na boa terra. Terra, leite e mel. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. E nada nela te faltará. Irmãos, aquela terra de Israel é uma figura da realidade da terra que nós temos hoje, que é Cristo. Terra de ribeiros, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Onde você estiver no vale, você pode beber. Na montanha, você pode beber. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então,
Está falando para nós darmos graças a Deus por isso. Ele nos mudou de esfera, nos mudou de reino, nos deu uma herança que é nossa. Nós já podemos desfrutar. Quantos estão esperando o novo céu e a nova terra para poder estar pisar nas ruas de ouro? Mas hoje nós podemos desfrutar dessa boa terra, irmãos. Lá vai ser simplesmente a consumação daquilo que nós estamos vivendo hoje, que nós já recebemos hoje. Portanto, irmãos, nós temos uma herança e que você pode apossar-se dessa herança. Quantos filhos de Deus, e às vezes até mesmo dentro, no nosso meio, irmãos, tem um cheque na mão, é só você ir lá no banco e sacar, e não tem fé para ir lá, não tem disposição para ir, não crê que Deus te deu aquilo que você vai lá. Mas se eu chegar lá com esse cheque na mão, e o gerente falar que não aceita esse cheque, que cara que eu vou ficar, e vai dizer até que esse cheque foi roubado. Às vezes Satanás nos acusa assim. Isso não pertence a você? Pertence, irmãos. Deus já nos deu uma herança. Tudo que você precisa, Ele é. Essa boa terra tem. Você está no vale? Tem água lá. Você está nas montanhas? Tem vale. Terra de ribeiros, de figueiras, de romeiras, de tudo que você precisar tem nessa boa terra. Louvado seja o Senhor. Por isso, precisamos sempre agradecer a Deus pela herança que Ele nos deu. Foi por meio da redenção, e aqui fala por meio da redenção de Cristo, não é? Em quem temos a redenção, para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Já foi paga, a nossa dívida já foi paga. Não devemos nada para ninguém, nem para Satanás, nem mesmo para Deus. Cristo pagou toda a nossa dívida. Pagou a nossa dívida e nos deu uma herança, que é Ele mesmo. Ó Senhor Jesus. Então, essa herança que nós temos, precisamos conhecer essa herança. O que é essa herança? Aqui ele fala no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é grande. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas esse Cristo que nós recebemos, Ele é a imagem de Deus. Não fisicamente, mas de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem, de todos os atributos e virtudes. Ele é a imagem. Foi dado para nós. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele tem a preeminência, foi o primeiro. Ele é de eternidade a eternidade. Essa é a herança que você tem, esse é o Cristo que você tem, é o poderoso, o poder que você tem. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O Cristo que você tem é o Cristo em que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É pouco? Essa herança que você tem? Esse Cristo que nós temos, irmãos? Oh, Senhor, já é tudo, irmãos. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Tem alguém nos encabeçando, irmãos, que é esse Cristo. Esse Cristo grandioso está encabeçando você. Encabeça a igreja. E Ele quer encabeçar todos os dias a nossa vida, a nós individualmente e a igreja. Um corpo precisa de uma cabeça sadia.
E um corpo precisa obedecer essa cabeça. Precisamos estar submissos a Cristo, irmãos. Se não, irmãos, não vou dizer dar cabeçada, não, porque vai confundir, mas nós vamos dar corpada. Se nós não obedecemos a cabeça, nós vamos ficar perdidos, sofrendo com aquilo que nós não precisamos sofrer. Seja submisso ao Senhor. Busque o Senhor, a vontade do Senhor. Seja encabeçado pelo Senhor. Na sua vida profissional, na sua vida de estudante, na sua vida de patrão, de funcionário. Seja encabeçado pelo Senhor. Busque o Senhor. Senhor, como eu devo fazer isso? Senhor, eu quero conhecer mais da sua economia, Senhor, mais da sua vontade. Mas, Senhor, eu quero também conhecer a sua vontade para a minha vida. O que eu preciso fazer? Toca no meu coração, Senhor. Senhor, me dá luz, Senhor. Irmãos, quando nós vamos nisso, fazendo assim, o Senhor honra. O Senhor nos dá a direção. Quando eu falo, Senhor, eu quero ser encabeçado por Ti, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu falei outro dia, né? Uma pessoa sábia é uma pessoa que aprende com os erros dos outros. Eu não preciso sofrer o que os nécios sofrem, porque eu estou desencabeçado. Se você não tiver encabeçado, você vai sofrer. Peça sabedoria, a palavra de Deus diz que se a gente pedir sabedoria, Ele dá. Senhor, me dá sabedoria para enxergar as coisas, para não cometer os mesmos erros, para não sofrer desnecessariamente. Louvado seja o Senhor. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Senhor Jesus. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o Cristo que nós temos. Irmãos, esse é o Cristo que nós temos. Paulo estava falando isso para os irmãos de Colossos, porque eles estavam sendo enredados pela cultura, pelas filosofias, pelas coisas que estavam dividindo o coração dele, pelas coisas que estavam apartando eles das simplicidades devidas a Cristo. Talvez no nosso meio, perto de nós, e o Brasil, o brasileiro, né? O Brasil não tem tanta cultura que nos enrede assim, tantas filosofias. Mas o que nos aparta de Cristo? O que divide o nosso coração? Meu irmão, o que divide o seu coração? O que está tomando o seu coração? Qual é a parte ainda que o Senhor não pegou a chave ainda? Ou que você não abriu a porta para Ele? Oh, Senhor Jesus, precisamos, irmãos, sermos encabeçados por Cristo. Aleluia. Precisamos que o Senhor governe a nossa vida. Esse é o Cristo que nós temos. Vamos confiar, irmãos. Não vamos ser enredados pelas coisas que às vezes são fúteis, mas que dividem o nosso coração. Coisas que nós anelamos, que a nossa esperança é maior do que o próprio Senhor. Coisas que eu desejo no meu coração e que, sabe, não faz com que eu prossiga. Eu tenho esperança em coisas que eu tenho certeza, muitas vezes, que não é da vontade de Deus. Não vamos dividir o nosso coração. O Senhor está nos dando um recado. Entregue para Ele completamente. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você se agradar do Senhor, algum desejo do seu coração até será modificado. Não é? Quando a gente volta para o Senhor,
aqueles sentimentos, aquelas vontades, aquelas ideias, aqueles propósitos, muitas vezes, como Paulo, quando ele viu o Senhor, ele fez o quê? Considerou tudo como refúgio, não é verdade? Louvado. 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados na fé, sem deixar afastar-se da esperança do Evangelho. Cristo fez tudo isso. Ele nos reconciliou na morte, no seu corpo da morte, no seu corpo físico, mediante a morte para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus tem um propósito. Um dia, irmãos, o mundo inteiro, os incrédulos vão estar diante do trono branco para serem julgados. E nós, irmãos, todos os crentes estarão diante do tribunal de Cristo para receber o galardão. E aqui, ele fez tudo isso para ele nos apresentar também diante de Deus, santos inculpáveis. Louvado seja o Senhor. E aqui fala assim: livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Cuidado. Se nós nos desviarmos da fé, se nós deixarmos ser logrados pelas coisas desse mundo, como é que vai fazer? Nós vamos chegar, alguma acusação vai ter contra nós. Então, irmãos, precisamos estar firmes na fé. Precisamos ler a palavra de Deus, que é a fé. Ler a palavra. Por isso que eu estou fazendo questão, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Se possível, vamos voltar para ler o capítulo 2, o 3, o 4, mas os irmãos leiam em casa. A fé está aqui. Não abandonem a fé. Está certo? Este é o evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Né? Paulo se tornou ministro desse evangelho, trabalhador desse evangelho. Ó Senhor Jesus, como ministro, uma pessoa que presta serviço, é a mesma palavra que diácono, tá? Ele teve aqui a responsabilidade, irmãos. Ele vai falar aqui: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo em minha carne o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Há dois sofrimentos aqui, um da redenção e o outro da edificação. Cristo sofreu para nos dar a redenção, mas a edificação, Paulo estava dizendo que eu sofro o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja, que é o seu corpo. Paulo se tornou ministro disso, desse evangelho, para poder edificar a igreja. E muitas vezes, irmãos, como nós sofremos, os irmãos que cuidam, não é? É aflição. Cristo não pode mais estar afligido para a edificação. Ele deu essa incumbência aos ministros, aos diáconos, aqueles que servem. E você é um diácono, você é um ministro, você é um membro do corpo de Cristo para ajudar o outro membro. Não é verdade? Nós não somos simplesmente espectadores na igreja, nós somos membros uns dos outros. Nós cuidamos. E como nós sofremos? Com o problema dos irmãos, com as dificuldades. Quantas vezes precisamos de uma oração, o irmão vem e a gente sofre com aquele irmão, sofre com aquela situação, mas por quê? Para edificação. Então Paulo está dizendo que
me resta o quê? Está dizendo que me resta das aflições de Cristo. E fala aqui, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Aqui Paulo está dizendo, tornou ministro e teve a responsabilidade de dar cumprimento, de apresentar plenamente e de completar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não estava completa só com o Velho Testamento. Foi necessário que Deus revelasse o mistério para que Paulo pudesse escrever a Bíblia, os evangelhos, as cartas e completar a palavra de Deus. Então, hoje, a palavra de Deus está completa, porque Paulo escreveu para completar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Por que não estava completa a palavra de Deus, irmãos? Porque o mistério ainda não tinha sido revelado. Aqui, a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, um mistério que estava oculto durante as épocas e gerações e que agora foi manifestado a seus santos. Esse mistério aqui era a palavra de Deus. Havia um mistério nessa palavra. E essa palavra foi revelada. E esse mistério, como diz lá em Efésios capítulo 5, fala Paulo, né? Fala assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando Paulo teve a revelação de Cristo e a igreja e escreveu as suas cartas, irmãos, a palavra de Deus foi completada. Então, por isso que Paulo se tornou ministro para completar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, só vou terminar aqui para falar do versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Olha só, desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo e nós, Cristo e a igreja, o grande mistério. E esse Cristo em nós, a esperança, isso era um mistério, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória é um mistério, isso foi revelado para nós. Não estão entendendo? Louvado seja o Senhor. Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Você tem alguma esperança? Eu tenho uma esperança da glória, mas essa esperança de estar glorificado é Cristo em mim. Ele já está em mim, ele já está em você. Nós precisamos deixar esse Cristo suprir a seiva. Nós precisamos estar ligados em Cristo como ramo, fazendo com que esse Cristo em nós, no ramo, seja a esperança da glória. É como, irmãos, uma árvore suprindo seiva, e você planta uma árvore para dar fruto, e tem uma flor, ou tem uma esperança. O que vai virar isso daí? Um fruto. E quando o fruto aparece, é o quê? A concretização dessa esperança da glória. Esse fruto é a glória, que é a redenção do nosso corpo, juntamente com Cristo. Cristo vai ser glorificado e nosso corpo será redimido e será glorificado. Mas o que vai fazer isso? É esse Cristo em nós, que é a esperança da glória. É esse Cristo que Paulo estava falando, ele é o princípio, ele é o fim, ele é
Ele é tudo. Não se deixe levar pelas filosofias, não se deixe levar pela cultura, não se deixe levar pelo futebol, pelo carnaval, não se deixe levar pelas novelas, não se deixe levar pela família. Cristo é em nós a esperança da glória. Se você tem uma esperança de ter o seu corpo glorificado naquele dia, junto com o Senhor, é em Cristo. É estarmos em Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que deixam essa vida ser vivida em nós. E que nos pode conformar a imagem do Filho primogênito do Pai, saturando todo o nosso ser para transformar e transfigurar nosso corpo físico para o corpo da sua glória, como fala em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele possa ser, de fato, o nosso alimento, que a palavra de Deus nos revele a plena vontade, a sua plena e soberana vontade. A nossa salvação, irmãos, é a palavra de Deus. Toda vez que nós vamos na palavra de Deus, nós ficamos alegres. Toda vez que nós ficamos felizes, nós ficamos cheios de vida. Porque o próprio Senhor diz que as minhas palavras são espírito e são vida. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a dar no espírito de sabedoria e de revelação da sua vontade, Senhor. Do seu propósito, Senhor. Senhor, nós precisamos prosseguir, ó Pai, para vermos tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, Senhor, para andarmos de modo digno do Senhor. O Senhor já nos deu tudo, Senhor, e nós queremos, ó Pai, nos apossar dessa herança, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos transferiu de reino, o Senhor nos transferiu de esfera, e agora, Senhor, o Senhor quer que nós nos apossemos daquilo que é celestial, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a amar os irmãos, a ter mais fé na sua palavra, e ter a esperança nossa voltada para os céus. Obrigado, abençoa o teu povo nessa semana, Senhor. Durante toda essa semana, possamos, ó Deus, estar na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.